Vamos voltar aqui para a configuração do quadro. Percebam, pessoal, que aqui na minha itens pendentes, ó, o que eu tenho? Eu tenho dois status para uma coluna. O meu backlog e o meu selected for development. Então, dois status para uma coluna. O que isso vai fazer diferença para mim? Quando eu voltar aqui no quadro, ó, e quiser jogar uma história para o próximo status dela, né, para o próximo parte do fluxo dela, se eu clicar aqui, ó, ela vai me deixar ir para o em andamento, tá? Quando eu voltar, ó, percebam que ele vai habilitar duas opções para mim. Por quê? Porque nessa coluna eu tenho dois status possíveis: o backlog e o selected for development, né? Então vocês vão encontrar muitos casos em que em uma mesma coluna podem existir vários status. Sei lá, às vezes o pessoal faz, são algumas loucuras, né? Eu não gosto disso, eu gosto cada status ter a sua coluna, tá? Para ficar bem evidente que existe aquela etapa de trabalho dentro do seu fluxo. Você pode ter, sei lá, pronto para desenvolvimento em uma coluna só, pronto para teste e em teste e teste pronto, sei lá, né? 3 status dentro de uma coluna só. Eu, particularmente, não gosto de fazer esse tipo de organização, tá? Eu gosto de deixar explícito cada uma das etapas. Tá? Então, eu faria no seguinte sentido: eu vim aqui em configurações do quadro, né? Tem um status que chama backlog, né? Uma coluna que chama backlog, e eu vou adicionar uma nova coluna que é pronto para desenvolvimento. Né? Os itens que estarão aqui são categorias de itens pendentes. Eu adiciono, ó. Então, aqui está o meu backlog. Eu coloco aqui o selected for development, tá bom? E aqui, ó, percebam que eu posso mudar, né, a forma com que isso é visto, né, a sequência com que esses status são vistos, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e colocar agora o em testes é antes do em andamento, né? O selected é antes do em testes, né? Então eu posso brincar com essa ordem aqui, tá bom? Vou colocar aqui como done também. Então, quando eu voltar aqui para o meu quadro, ó, agora eu tenho um status de backlog, eu tenho um status pronto para dev, tenho um status em andamento, tenho um status em teste e um status de done. Aqui eu só estou vendo realmente os itens que vão passar, né, por esses status, no caso as minhas histórias, os meus bugs, né? E quando eu olho para os épicos, eu posso ter essas mesmas colunas, ou, enfim, customizar de acordo com o item que eu quero, né? Eu não quero pronto para dev dentro do meu quadro de épicos. Eu venho aqui e configuro o meu quadro para não mostrar esse status pronto para dev, né? Mas não estraga a métrica em si.